Olá! Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o nosso olhar para a experiência do desmame. Na nossa cultura, a gente não tem muito uma referência exata sobre o que é que deve ser vivido quando a gente pensa no desmame enquanto um processo, né, enquanto uma etapa do fechamento dessa relação de amamentação. No entanto, a gente tem as referências que são aquelas situações que acontecem, a maneira como culturalmente vem se lidando com o desmame, né? E eu acredito que isso diz muito sobre a maneira como, na verdade, a gente vem olhando, mesmo que inconscientemente, para esse momento de fechamento desse ciclo, né, dessa relação. E, e eu gostaria de propor, portanto, que a gente reflita um pouquinho sobre o desmame como um grande processo que não é só da criança e que também não é só da mãe. É um processo que envolve esses dois seres dentro de uma relação que até então acontecia de uma maneira muito íntima, né? Quando a gente pensa na relação da amamentação, e o quanto de intimidade, de proximidade física, o quanto isso significava tanto para essa mãe quanto para essa criança, né? Da relação de fusão, ou seja, essa mistura dos corpos, né? Esse acoplamento dos corpos, o quanto isso está presente na amamentação. E a partir de agora, quando a gente pensa no desmame, a gente está falando de separação, né? Separação desses corpos, a gente está falando de perder uma certa referência de segurança que existia dentro dessa relação, de intimidade que existia dentro dessa relação e de um ser que tem uma vulnerabilidade diferente para vivenciar esse aprendizado, esse entendimento dessa nova realidade e essa despedida dessa realidade anterior, e outro ser adulto, a mãe, que vai viver isso, portanto, de uma forma muito diferente do que é a forma com a qual a criança vai experimentar todo esse processo. E quando a gente pensa em desmame respeitoso, ou desmame gentil, ou desmame gradual, a gente está justamente buscando uma continuidade dessa experiência de intimidade, né, de preservação de alguns elementos dessa conexão, dessa intimidade, em toda essa grande transição que vai ser vivenciar esse momento de separação, de desacoplar, né? E portanto também de ganho de autonomia, tanto para a criança quanto para a mãe, porque a gente sabe que amamentar mexe muito também no lugar da mulher em relação a essa posição de autonomia, né, de independência, já que eu tenho o tempo todo que estar atenta à necessidade do bebê, necessidade da criança. Eu mudo a minha vida e muitas vezes coloco ela muito em função do tempo, do ritmo, da necessidade dessa amamentação. Então a autonomia também vai surgir aqui para ambos os lados, né? Claro, dentro de realidades muito diferentes entre criança e adulto. E aí quando a gente está falando de um público materno que vem pensando muito sobre conceitos como criar com apego, ser amorosa, consciente dentro da maneira com a qual você está educando e criando seu filho, a gente sabe que é um grande desafio pensar nesses momentos de separação, porque vem uma sensação de como é que eu vou tirar algo tão precioso, tão poderoso para essa criança por um desejo que de repente é meu e não necessariamente da criança, né? A gente traz muito forte essa ideia, esse lugar do desmame acontecer naturalmente. E o grande X da questão aqui é que na nossa cultura, infelizmente, a gente não tem todas as condições que a gente precisaria para conseguir suportar, digamos assim, um tempo mais prolongado de amamentação. A gente sabe que amamentar prolongadamente tem inúmeros benefícios, tá? Tanto para a mãe quanto para a criança, mas a gente sabe o desafio prático que é sustentar em vários níveis essa amamentação.
E quem sustenta a amamentação é a mãe. Então, desmame vai acontecer, em algum momento vai acontecer, faz parte do processo de amamentar. Mas quando ele não pode acontecer dessa maneira natural, em que eu realmente consigo deixar que esse processo seja guiado e conduzido apenas pelo tempo dessa criança, eu vou precisar olhar para isso. Como é que eu quero conduzir esse processo? Se eu sinto que há uma necessidade, uma urgência dentro de mim para interromper essa amamentação, para encerrar esse ciclo de amamentação, eu preciso saber, em primeiro lugar, que existem várias formas de fazer isso. Que eu tenho o direito de refletir também sobre essa escolha, sobre essa decisão, sobre esse caminho, de um lugar que pode ser vivido, sim, como respeitoso, mesmo que não seja por completo no tempo da criança, mesmo que não esteja no mesmo tempo de prontidão dessa criança, ainda assim esse processo ele pode ser respeitoso. Ele pode ser em algum nível adaptativo para essa criança, dependendo da maneira como a mulher vai conduzindo, como a mãe vai conduzindo todo esse percurso, né? Então, a gente vai conversar em breve um pouquinho mais sobre isso, vamos voltar a falar de desmame por aqui. E você, como é que você vê o desmame enquanto possível processo, né? Quais são os insights que vêm para você quando a gente começa a falar sobre isso? Compartilha. Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas que possam se beneficiar dessas reflexões. Curte e comenta aqui, ok? Um grande abraço para você.